Às vezes, pequenos detalhes têm grande impacto. Um upgrade que a Ferrari menosprezou transformou completamente a temporada de Charles Leclerc. Para Leclerc, 2023 se dividiu em duas partes. Na segunda, uma mudança no carro da Ferrari mudou a forma e a sorte dele. Traído pelos caprichos da imprevisível Ferrari SF23, tendo seu estilo agressivo refreado pelo jeito que ele e sua equipe acertavam o carro, Leclerc teve alguns fins de semana de insucesso nos primeiros 2/3 da temporada. Isso foi agravado às vezes por situações que fizeram dele um coadjuvante, como o erro de comunicação da Ferrari no Qualify de Mônaco, sacrificar sua corrida para apoiar a vitória de Carlos Sainz em Singapura, ou o azar que o fez bater na volta de apresentação no Brasil. Mas o que causou mais problemas para Leclerc foi mesmo o carro. Só no último terço do campeonato, a Ferrari conseguiu que ele usufruísse de todo o seu talento consistentemente. Os problemas da Ferrari apareceram muito cedo, já na pré-temporada do Bahrein. A sensibilidade do carro ao vento foi um problema recorrente durante toda a primeira fase do campeonato. Houve alguns momentos bons, como em Baku, onde ele fez a pole e terminou em terceiro, ou na Áustria e na Bélgica, onde ele foi o segundo. Mas sua campanha se tornou irregular à medida em que ele tentava combinar seu estilo agressivo com o temperamento nervoso do SF23. Leclerc quer entrar nas curvas com mais facilidade, mesmo que para isso o carro esteja no limite por todo o resto da curva. Ele controla isso super bem, como se vê em suas voltas acrobáticas de Qualify. Leclerc atinge seu melhor com o carro saindo de traseira, mas ele precisa ser previsível, e o S23 não era nada previsível. Ele começava do jeito que Leclerc gosta e de repente se tornava muito difícil de controlar. O erro de Leclerc na maior parte da temporada foi tentar manter a frente tão presa quanto ele queria. Tinha fim de semana que isso funcionava, mas também causou maus momentos, como os acidentes de Miami e Zandvoort. E a culpa era dele, que procurava o acerto que ele queria, não que o carro aceitava. No transcorrer da segunda metade do ano, a Ferrari amenizou essa característica do carro, fazendo ele sair de frente para acalmar a traseira. Foi ótimo para Sainz. O desempenho melhorou ao ponto dele vencer em Singapura e se tornar o piloto principal por um certo período. Leclerc tentou adaptar sua guiada para ser tão eficiente quanto Sainz e conseguiu algum sucesso. Ele estava nitidamente menos competitivo do que Sainz, mas ainda bem eficiente. Ele caçou Sainz volta a volta naquela disputa épica pelo terceiro lugar em Monza e apoiou Sainz com perfeição na vitória do espanhol em Singapura. Mas quando chegou o assoalho novo, no Japão, Leclerc pôde voltar a acertar o carro como ele gosta. O upgrade da Ferrari no Japão era extenso. Ele incluía grades do assoalho revisadas, assoalho intermediário, laterais do difusor e o corte inferior do sidepod redesenhado. O objetivo não era incrementar a pressão aerodinâmica, e sim torná-la mais consistente. Nessa era de efeito solo, as equipes podem vislumbrar um enorme potencial aerodinâmico durante o desenvolvimento. O problema é reproduzi-lo na pista, onde o carro se defronta com a realidade. Os carros da Fórmula 1 nunca andam em condições estáveis, elas estão sempre mudando, e o ambiente em que eles correm muda o tempo todo. Circuitos com pisos irregulares, clima, mudanças de velocidade e direção do vento alteram a performance aerodinâmica do carro. Nos carros com efeito solo, essa performance é determinada pela eficiência do controle do fluxo de ar. É como um interruptor de luz, pode ser um regulador de intensidade ou um liga-desliga. A vedação do regulador é mais consistente e controlada. Já a do liga-desliga proporciona grandes picos, mas também grandes perdas. A vedação do assoalho é crítica. É por isso que, mesmo que a maioria dos detalhes seja invisível, quando as equipes trazem um novo assoalho, é comum ver mudanças na entrada dos túneis Venturi e nas bordas do piso. Foi assim com a Ferrari nesse ano. A frente do assoalho teve 3 atualizações desde o começo da temporada, a maior delas em Miami. Em Suzuka, foi uma pequena mudança no perfil inicial do splitter interior, que altera a distribuição do fluxo para o assoalho. A Ferrari também alongou o pequeno túnel que fica na área externa do final do assoalho. Quando o assoalho está plano, a downforce é enorme quando ele está perto de tocar no chão.
mas se ele subir minimamente, a perda vai ser gigantesca. A abertura desse túnel na traseira diminui sua agressividade, já que o fluxo de ar passa por dentro do pneu traseiro. O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, disse que o assoalho de Suzuka era um pequeno upgrade, porque em termos de desempenho puro, não era nada demais. Mas revendo o caso, ele reconhece que foi importante, ajudou Leclerc a se sentir confortável no carro. Com esse assoalho, Leclerc encerrou uma série de derrotas para Sainz em qualifies e corridas. E apesar de uma só corrida não permitir conclusões definitivas, o que se seguiu levou Leclerc a uma observação clara no fim da temporada. Ele divide 2023 em duas partes, antes e depois do Japão, e se vê muito mais integrado com o carro desde a chegada daquele assoalho. Essa divisão da temporada não é exagero de Leclerc, a diferença é nítida. Se ele não fosse desclassificado em Austin e tivesse largado no Brasil, onde um problema hidráulico fez bater na volta de apresentação, sua pontuação nas 7 corridas seguintes ao Japão teria ficado muito próxima de seu total de pontos nas 15 corridas anteriores. Não consideramos o GP do Brasil porque Leclerc não largou, e sua desclassificação de Austin porque não dependeu dele. Não queremos inflar os pontos que Leclerc fez depois da média no grid, melhor média de colocações finais e até o mesmo número de pódios em menos corridas mostram como o fim de temporada dele foi forte. 3 poles em 7 corridas contra Max Verstappen e seu Red Bull é um resultado extraordinário. E tirando Verstappen, ele fez o mesmo número de poles que todos os outros pilotos juntos fizeram. Mesmo desclassificado em Austin e não largando no Brasil, Leclerc marcou mais pontos do que Sainz nas últimas 7 corridas, o que levou a Ferrari a quase tirar o segundo lugar da Mercedes no campeonato de construtores. Só Verstappen e Lando Norris, com o muitíssimo melhorado McLaren, pontuaram mais do que Leclerc na fase final da temporada. Quando o desempenho é determinado por meros décimos de segundo, pequenos detalhes são importantes. Foi imposto um falso limite à habilidade de Leclerc, enquanto a Ferrari introduzia um pouco de saída de frente para compensar as chicotadas de traseira. Essa fase expôs uma limitação que ele tem, que é similar à que Verstappen enfrentou na primeira parte de 2022, com o Red Bull acima do peso. Pilotos que se dão tão bem com a traseira instável porque podem usar sua rotação com tanta eficiência, costumam ter dificuldades quando a frente está fraca. Saídas de frente impõem um limite ao carro difícil de conviver para os pilotos mais rápidos. Leclerc admite que detesta guiar esse tipo de carro. Mas quando o assoalho de Suzuka ajudou a controlar essa tendência, o limite do acerto sumiu e Leclerc voltou à sua melhor forma. Mesmo os grandes pilotos precisam de um carro que lhes permita fazer o que fazem melhor. Verstappen é louvado por sua adaptabilidade, mas houve momentos nos últimos 2 anos em que ele teve de se empenhar para suportar Pérez. Isso não significa que sua enorme habilidade sumiu de repente naqueles poucos GPs. Ele simplesmente não podia usá-la por causa das limitações do carro naquela fase. Leclerc passou pela mesma coisa, o que é uma pena, porque o melhor da Fórmula 1 é quando os pilotos top estão lá na frente. Ela fica menos empolgante sem um Leclerc combativo e audacioso no seu auge. É só ver como ele enfrentou os Red Bull em Las Vegas e desafiou Verstappen no início da final em Abu Dhabi. Desde que o carro voltou a ser como ele gosta, o desempenho dele foi marcante. Fez um dos grandes protagonistas da Fórmula 1 voltar a seu melhor nível.